Bom dia. Bom, gente, hoje nós vamos discutir aquele artigo que eu comentei na semana passada, o estilo gestáltico. Mas antes de nós discutirmos o artigo, eu queria falar um pouco sobre o nosso trabalho da primeira verificação. Deixa eu ver se eu... Talvez aqui, talvez. O que nós vamos fazer? Eu vou postar um estudo de caso que eu vou apresentar agora para vocês. E a atividade de vocês será em cima desse estudo de caso. Só compartilhar aqui a tela para eu mostrar para vocês. Bom, o estudo de caso do GIM, tá? Na verdade, uma sessão de atendimento baseada no atendimento da Gestalt terapia. Então, eu quero que vocês leiam o estudo de caso e me responda o que vocês vão compreender em cima desse estudo de caso a partir do referencial teórico da Gestalt terapia. Então, baseado no que vocês já sabem a respeito da Gestalt, do que vocês já estudaram no passado e do que a gente está estudando agora nesse semestre, eu quero que vocês me passem essa compreensão desse atendimento. De que forma? Identificando quais são os pressupostos da Gestalt que você consegue visualizar nesse estudo de caso. Quais bloqueios de contato você consegue também visualizar e qual o fator de cura relacionado a esse bloqueio e as principais intervenções utilizadas pelo psicoterapeuta, o método, a concepção de homem, ou seja, eu quero que vocês me descrevam a compreensão de vocês sobre este atendimento a partir do referencial teórico da Gestalt terapia. Tá? Então, aqui eu não vou ler agora o estudo de caso, porque ele é um pouquinho grande, né? Cabe aí realmente a vocês lerem e responder, tá? Vocês podem fazer esse trabalho de forma individual ou em grupo, tá? Eu vou deixar livre aí a critério de vocês. Vocês vão me encaminhar para o meu e-mail, o julianaantoniocardoso@hotmail.com. Deixa eu só ver a data de entrega aqui que vocês vão me entregar. Então, a data de entrega é dia 13, tá? Então, vocês têm aí 2 semanas para realizar o trabalho e me enviar, tá bom? Alguma dúvida sobre aqui o trabalho? É individual, é, professora? Pode ser individual ou em grupo, o que vocês quiserem, tá? Quem não quiser fazer em grupo, pode fazer individual. E quem quiser fazer em grupo, pode fazer em grupo. Aí vocês vão me encaminhar com aquela capinha da ESA+, e os nomes dos componentes dos grupos ou individual, tá? Eu vou... compreensão, a senhora tem um limite para laudas? Isso, mínimo 10. O máximo fique à vontade, tá? All right. Então, tá Isso foi maldade. Não é maldade, é porque é um estudo de caso bem grande, dá para vocês terem muito conteúdo aqui, entendeu? E 10 linhas é rapidinho. Olha aqui, né? Só nessa aqui que está aparecendo na folha já tem 5, é rapidinho que vocês fazem. Ah, mas professora, eu pensava que era 10 laudas, não 10 linhas. Ah, não! 10 linhas pelo menos, tá? Não é 10 folhas, não. Eu perguntei quantas laudas, essa era mínimo 10, Jesus. Ah, meu Deus. Não, foi mal aí. Tá? Eu vou postar, acho que hoje à noite, para que aí quem quiser já fazer, já pode começar, tá? E todos os critérios eu vou colocar aqui dentro do trabalho para vocês. Então, deixa eu compartilhar agora o nosso estudo, nosso artigo que a gente vai discutir. Quem quiser ler pelo seu computador, ele já está postado na plataforma, então quem quiser abrir aí pelo celular ou seu computador, se for mais fácil para
para leitura, fique à vontade. Quem não quiser, acompanhe aqui pela tela, que eu vou fazendo a leitura e a gente vai, então, discutindo os principais pontos do artigo. Então, esse artigo vai, inclusive, ajudá-los no momento de fazer esse trabalho. Esse artigo, o objetivo dele, né, ele coloca como que a Gestalt terapia intervém, tá? Então, o nome dele é o estilo gestáltico de intervenção na clínica nos ajustamentos neuróticos. Então, ele é escrito aí por Max Miller-Granzotto e Rosane Miller-Granzotto, que são dois gestalt terapeutas aqui do Brasil, que falam bastante, né? Eles escrevem muito sobre a parte da intervenção clínica. Então, esta intervenção que a gente vai estudar hoje aqui é com os nossos clientes neuróticos, né? Ou seja, aqueles que a gente falou na semana passada, quem está dentro do ajustamento neurótico. Então, o presente artigo, ele consiste numa leitura sobre o estilo de intervenção que se deixa... Já está gravando, gente? Deixa eu só ver se eu coloquei para gravar. Já está, né? Diz respeito aos ajustamentos neuróticos. Nosso propósito é esclarecer em que sentido a prática clínica é, para a Gestalt terapia, uma experiência de campo, e em que sentido os temas de frustração habilidosa e de suporte comparecem nos contextos em que podemos perceber a presença de um ajustamento neurótico. Introdução. Não são poucos, mesmo entre os próprios praticantes da Gestalt terapia, aqueles que considerem tal abordagem clínica uma coleção de técnicas úteis para a prática psicoterapêutica concebida entre mentes a partir de um outro referencial teórico, dado que a Gestalt terapia estaria desprovida de um. E que não se trata aqui de fazer a refutação desse equívoco, uma vez que não se pode argumentar contra aquilo que não faz sentido. Trata-se antes de mostrar o quanto os recursos clínicos adotados pelos gestaltoterapeutas que levam em conta o sentido ético dessa prática clínica e, portanto, o primato daquilo que nela gera uma deriva precisamente o outro, estão articulados com as reflexões que já na fundação da abordagem se fazem presentes: a teoria do self, a teoria da inibição reprimida, a teoria da neurose como perda das funções de ego para a fisiologia secundária, as quais, dentre outras, são tão somente leituras possíveis daquilo que se estabelece espontaneamente na sessão terapêutica. Ademais, é preciso acrescentar não haver na história da Gestalt terapia qualquer sorte de recomendação sobre quais técnicas usar ou evitar. Afinal, sendo a vivência clínica uma experiência de campo em que se constitui um sistema self e sendo a espontaneidade a principal propriedade desse sistema, é de se supor que as formas de pontuação do como estabelecida pelos clínicos sejam fundamentalmente intervenções criativas e exclusivas a cada ajustamento vivido. O que ela quer dizer aqui nesta introdução? Sendo a Gestalt terapia uma experiência de campo, ou seja, aquilo que acontece neste momento, né? Então, o que é campo? Quando a gente falou de campo, nós contextualizamos que é tudo aquilo envolvido que aquela energia, aquilo que nos leva a fazer determinadas coisas que acontecem naquele ambiente, naquele contexto. Então, se eu trago este conceito para dentro do meu consultório, né, entendendo que o meu consultório é um campo, então eu vou intervir com aquilo que se apresentar naquele campo, com aquilo que se apresentar com aquela vivência, com aquilo que se apresentar com aquela experiência. Ou seja, eu não vou ter técnicas pensadas e estruturadas para trabalhar com o meu cliente naquela sessão, tá? Isso não quer dizer que nós não temos técnicas para utilizar. Nós temos, mas nós vamos propor de acordo com aquela necessidade
que eu perceber naquele momento, né? Então, o cliente está me falando alguma coisa e surge, né? Eu tenho aquela percepção que eu posso trabalhar tal coisa, que vai me ajudar o cliente a enxergar tal coisa, então eu faço a proposta daquela técnica. Então, o que ela quer dizer é justamente isso, né? Então, eu vou utilizar a técnica ou a intervenção com aquilo que se apresentar na sessão. Aquilo que eu entender e vier em termos de insights, que será algo que vai auxiliar o meu cliente para fazer uma compreensão daquilo que ele está me contando, por exemplo. Ainda assim, podemos encontrar no livro de fundação da abordagem uma reflexão sobre o sentido ético de algumas formas de ajustamento e de intervenção estabelecido em regime clínico e que podem pautar aquelas inventadas por nós mesmos a cada nova sessão. Então, o que ela quer dizer aqui? Que nós temos todo um referencial teórico, nós temos todo nos livros, todo o contexto de coisas que nós podemos utilizar nas intervenções, né? Não é uma intervenção que não tem critério, que não tem procedimento. Ela tem técnica, tem fundamento, né? Tem teoria, mas que a gente vai se utilizar dela de acordo com aquilo que se apresentar na sessão. Então, ela inicia o artigo falando do contato inicial e a configuração do campo clínico, ou seja, o início do processo, como é que isso acontece. Então, ela chama aqui, essa autora, ela chama os clientes de consulente, tá? Então, toda vez que eu ler aqui consulente, entendam que é a mesma coisa de cliente, é a mesma coisa de paciente, como queiram chamar. A chegada dos consulentes é uma ocorrência de extrema relevância para o clínico. Afinal, já neste contato inicial, o clínico pode perceber, em função do lugar que é ou não convidado a ocupar, a presença das funções de self ou comprometimento de alguma delas. Então, aqui ela inicia falando que o momento de início do processo psicoterapêutico, ele é o primeiro contato e ele vai nos dizer de que forma esse nosso cliente, né, está nos convidando a entrar neste mundo dele, tá? Então, a gente consegue perceber, através deste contato, como está o comprometimento, né, como está o funcionamento desse nosso cliente. Evidentemente, essas funções e respectivos comprometimentos não são ocorrências visíveis. O que se mostra de modo visível são alguns cerimoniais, alguns comportamentos socialmente sancionados, especialmente pela cultura psicoterapêutica, como, por exemplo, as posturas sedutoras. Ouvi dizer que o doutor eu não acredito em psicoterapia, né? Então, o que ela começa a falar aqui? A postura que o cliente chega, né? Então, ela coloca aqui em posturas sedutoras, posturas desafiadoras. Qual é a desafiadora? O que o doutor sabe sobre isso? Posturas exibicionistas. Já fiz 6 anos de análise. Ou tenho algo horrível para lhe dizer. Ou posturas de auto-vitimização. Não sei se posso pagar o valor da sua sessão. Dentre outros infinitos expedientes, ou quais sempre carregam como sua dimensão invisível um apelo à nossa participação. Ou então somos surpreendidos pela total ausência de apelos, como se o consulente não tivesse consulta a fazer, como se não tivesse nada a lhe oferecer. Nossa presença para ele é tão contingente quanto a do quadro artístico pendurado na parede. Ou ainda, deparamos-nos com consulentes, sobretudo usuários da rede pública ou dos serviços substitutivos de saúde, os quais, não obstante tentarem apelar por nossa intervenção, comportam-se como se não soubessem fazê-lo, como se lhes faltassem aqueles expedientes socialmente funcionais. Então, o que ela diz aqui? Que os clientes, quando eles chegam de uma forma, né? Então, alguns com essas posturas
mas sempre fazendo um apelo, né? Ou seja, sempre fazendo um pedido a nós terapeutas. E cabe a nós, então, a entender e compreender quais são esses apelos que aparecem de modos invisíveis, né? Então, alguns se auto-vitimizam, alguns tentam nos seduzir, alguns tentam nos desafiar, alguns chegam totalmente apáticos, totalmente passivos, como se ele não fosse aquele que está realmente procurando o trabalho. De sorte, essas formas visíveis de apresentação geram um efeito invisível em nós mesmos, como clínicos. Somos convocados a ocupar um lugar em que um campo pelo qual não deliberamos. E quanto mais cedo nos deixarmos conduzir a esse lugar, mais rapidamente vislumbramos como um outro com quem ainda assim não podemos coincidir. Tentativas criativas de aniquilação ou disfarce de excitamentos ansiogênicos, tentativas de preenchimento ou articulação de que não estamos, de articulação de excitamentos de que não são sentidos como se fossem próprios, buscas desesperadas por dados que não estão disponíveis. Quanto mais cedo nos deixamos conduzir a esses lugares para os quais estamos sendo convocados, mais rapidamente percebemos o que tipo de ajustamento que os consulentes estão tentando estabelecer e, por consequência, qual função do self em qual está comprometida. Por outras palavras, a percepção das funções comprometidas, dos ajustamentos estabelecidos, da satisfação possível alcançada por cada consulente. Tudo isso passa pela capacidade que nós, terapeutas, devemos ter de nos deixar descentrar, ou ainda a percepção destes invisíveis tem relação para nós clínicos com a nossa passividade no campo. Então, ela faz esse convite, né, de quanto mais cedo a gente se deixa mergulhar, quanto mais cedo a gente se permite entrar neste campo do nosso cliente ou do nosso consulente, nós vamos compreendendo como é o modo de funcionamento desse nosso cliente, de que forma ele está nos fazendo um pedido. É um ajustamento neurótico? É um ajustamento neurótico. Onde é que está comprometido as suas funções, né, de contato? É um ajustamento psicótico, né? É um ajustamento aflitivo, as pessoas que estão ali vivenciando contextos de luto, contextos de desastre. Então, é o formato. E compreendendo essa forma, a gente vai, então, poder pensar nas nossas formas interventivas. No caso dos consulentes em quem testemunhamos buscas desesperadas por dados que não estão disponíveis, se os dados realmente não estiverem disponíveis, como, por exemplo, um pouco de alimento que pudesse ser oferecido a um desempregado subnutrido, em crise de hipoglicemia, encaminhado ao psicólogo de um posto de saúde. A função de ego neles não poderá ser desenvolvida. Consequentemente, o contato não poderá acontecer e nada poderá ser assimilado, nem mesmo a identidade objetiva, base constitutiva da função personalidade. É provável que estejamos diante de um ajustamento aflitivo. Não é nosso objetivo, por hora, dissertar sobre os ajustamentos aflitivos e sobre as formas de intervenção gestáltica neste caso, mas desde que alertamos para a importância dessa clínica e a urgência em desenvolvê-la junto à nossa comunidade. Então, o que é que ela coloca aqui? Digamos que a gente está numa unidade básica de saúde e alguém nos procura, mas a necessidade dele, por exemplo, é de alimentação, ele está passando fome. Então, o trabalho a ser desenvolvido ali com ele não vai ser um trabalho de um ajustamento neurótico. Essa pessoa está passando por um contexto aflitivo, né? O que é o contexto aflitivo? As perdas, os lutos, os desastres. Então, ela está passando aí por uma dificuldade financeira, uma perda financeira na vida dela, que ela está passando fome, e nós já falamos que a necessidade fisiológica é nossa necessidade básica, né, que vem primeiro, a partir dela vem todas as outras. Se ela está com fome, ela não vai pensar em outra coisa, tá?
Então, é só para a gente compreender o que se apresenta para que a gente possa pensar em formas de intervenção. Ela continua: se pudermos, entretanto, observar junto aos consulentes uma função de ego desempenhando uma ação qualquer, é preciso atentar para qual lugar essa ação nos reserva, enquanto terapeutas. Ou essa ação acontece à revelia de nossa presença no campo, o que não significa que em alguns momentos não possamos ser convocados a atuar como figurantes, meros colaboradores dos reais protagonistas da ação, precisamente as funções de ego que estejam fazendo um ajustamento psicótico, como no caso daqueles consulentes que tentam preencher ou articular excitamentos que eles próprios não demonstram sentir com os seus. Ou então a essa ação nos implica diretamente como agentes coadjuvantes, como se a função de ego neste campo dependesse da nossa participação efetiva, no caso em que provavelmente estaremos envolvidos em um ajustamento neurótico. Este é o caso daqueles consulentes que, para aplacar a ansiedade decorrente de um excitamento que eles próprios estejam a inibir de maneira habitual, apelam por nossa intervenção direta, apelam para que assumamos uma determinada função em favor da aniquilação da ansiedade por eles sentida, modelos a quem eles possam imitar na esperança de preencher o vazio ansiogênico que os afeta. Mestres que os ensinem a suportar uma ansiedade que não pode ser mais ignorada, réus em que reconheçam a causa da ansiedade que os aflige, cuidadores de quem esperam um linimento que enfim abrange a ansiedade que os tornam vítimas, admiradores em que encontram confirmação para continuar adiando a realização do excitamento ansiogênico. Então, aqui ela começa a falar dos clientes que estão compostos nos ajustamentos neuróticos, que então inibem a sua própria forma de entrar em contato, da sua própria forma de interagir, ele evita, né? Ele interrompe o contato, utilizando-se das mais diversas formas de mecanismos de defesa que a gente estudou na aula passada, onde a gente falou lá dos mecanismos, né? Projeção, deflexão, que são formas de evitação de contato, que é, então, a forma desse mecanismo neurótico, né? Das pessoas que estão inseridas nesse contexto. No caso dos ajustamentos neuróticos, os únicos que nos interessam por ora, os apelos dirigidos ao clínico estão frequentemente relacionados às diversas formas de interrupção da expansão da ansiedade pelas etapas do processo de contato. O apelo é ele mesmo a ação da inibição reprimida, que assim tenta pulverizar a ansiedade decorrente das ameaças de deflagração do excitamento inibido desencadeadas pela situação clínica. Ou então, o apelo é a própria realização social da inibição reprimida em regime clínico. Não se trata, ao menos nas primeiras sessões, de um ataque ao clínico, mas de uma tentativa de inclusão deste. O clínico é requisitado a participar dos ajustamentos neuróticos desempenhados pelo consulente. Ele é convidado a ajudar o consulente no trabalho de produção de um sintoma, o que não mais é que a própria interrupção do excitamento ansiogênico nas diversas etapas do processo de contato. Quando o consulente dirige ao clínico o apelo, seja meu mestre, é a presença da ansiedade no momento do pré-contato, que se trata de aplacar. Caso exercesse a função de mestre, o clínico estaria corroborando um ajustamento introjetivo. Quando dirige ao clínico o apelo, seja meu réu, é a presença da ansiedade no momento do contatando, que o consulente tenta dissipar. O clínico que assumisse essa função estaria ratificando um ajustamento projetivo. Então, vamos pensar aqui nisso que ela coloca, né? Quando o consulente dirige ao clínico o apelo, seja meu mestre. Então, é aqueles clientes
que virão com demandas onde eles vão te perguntar, por exemplo, o que ele deve fazer. Então, são típicos de pessoas introjetivas que estão habituadas, né, a perguntar o que elas devem fazer para que elas sigam o que deve ser feito. E se eu, enquanto clínico, embarco, né, se ao invés de eu frustrar esse meu cliente na forma que ele está habituado a se comportar, eu vou estar ratificando, ou seja, eu vou estar confirmando esse modo de funcionamento. Então, eu preciso compreender como este cliente funciona, porque a forma que ele age aqui dentro é a mesma forma que ele age lá fora. Então, se aqui dentro ele me pede, né, opinião, se ele pergunta o que ele deve fazer, é porque lá fora ele age dessa mesma forma. E eu, enquanto clínico, não posso agir da mesma forma que as pessoas estão agindo lá fora com ele, porque se eu agir da mesma forma, eu não vou estar ajudando esse meu cliente. Então, clientes introjetivos, eles vão vir com esse discurso, eles vão vir com essa forma de fazer o seu pedido, né? Então, o seu pedido é este, né? Que eu vou frustrar, né? De uma forma habilidosa. Então, trabalhar com a clínica dos ajustamentos neuróticos é eu entender que o meu trabalho é frustrar o meu cliente. Aí ela coloca, né, o outro apelo, né, de um outro tipo de cliente, seja meu réu, né? Então, é típico, né, dos clientes que jogam a culpa, né, responsabilizam o outro, e ele também vai me responsabilizar, ele também vai jogar a culpa para mim. E aí, né, é o típico do ajustamento projetivo, aquele que está lá, né, colocando a culpa no mundo. E eu, então, também preciso frustrá-lo, né, fazer ele entender, perceber como é essa forma que ele está habituado a fazer. Também o apelo, seja meu cuidador, diz respeito ao momento do contatante. Mas agora o clínico é convocado a validar a retroflexão que o consulente imputa a si mesmo, também com o propósito de aniquilar a ansiedade. Então, seja meu cuidador, né? Então, ele virá com apelos de que ele precisa se cuidar, de que ele precisa de um cuidado, né? Então, são aqueles clientes que se machucam, que se cortam, que rói unhas, que tem bruxismo, né? Que volta para si, são os retroflexivos, né? Então, o comportamento neurótico é justamente a forma que a pessoa encontra de lidar com aquilo que ela não consegue lidar, tá? Então, ela interrompe o contato, ela evita o contato, utilizando-se de uma forma de interagir. O apelo, seja meu modelo, à sua vez, é uma tentativa do consulente de empenhar o clínico no trabalho de dissolução da ansiedade advinda do fato de não haver para o próprio consulente um excitamento disponível. Haja vista a inibição reprimida ter ocorrido a assimilação do excitamento no momento do pós-contato. O consulente tenta preencher esse vazio incorporando algo que ele solicita do próprio clínico. Caso fornecesse esse modelo, o clínico estaria ratificando um ajustamento confluente, tá? Então, seja o meu modelo, são aqueles tipos de apelos onde o cliente, ele se mistura, né? Ele não sabe o que é dele e o que é do outro. Então, ele pega o outro com o modelo, né? Então, ele se mistura ali. E ele vai tentar fazer isso com você também, se essa for a forma habitual dele se ajustar. Mais uma vez, atingido pelo apelo que se configura no campo, uma vez descentrado no ajustamento, que é para ele inopinado. O gestalt terapeuta começa a perceber um modo de funcionamento, nas mais das vezes ignorado pelo consulente. E, se esse descentramento se produzir mais de uma vez, o gestalt terapeuta terá então atingido mais além do assunto da queixa, enfim, das personalidades promulgadas pelo consulente.
A vigência de uma ansiedade, de um excitamento atingido a vigência do outro. Trata-se de algo outro, não apenas para o clínico, mas também para o próprio consulente. Razão pela qual não cabe ao clínico gestáltico identificar o excitamento inibido, a origem da inibição apresentada, tampouco exigir que o consulente o faça. Ao clínico gestáltico somente interessa pontuar, no curso da própria sessão, o momento exato em que este estranho esteja se repetindo, o momento preciso em que ele torne a se produzir. Tal pontuação concorrerá para uma eventual implicação do consulente em seu próprio ajustamento. O campo clínico estará configurado. Uma figura estranha, outra estará sinalizada, o que dará início à clínica gestáltica, ao trabalho não do clínico, mas do consulente. Então, o que a autora e o autor querem dizer aqui neste parágrafo? Que não interessa para a Gestalt terapia fazer esse meu cliente entender as causas, né? O que me interessa e o que é o meu trabalho é neste campo que se apresenta aqui, ou seja, nesta relação, aqui dentro da terapia, o que ele está fazendo aqui e agora, eu fazê-lo perceber como ele se ajusta, tá? Então, digamos, neste momento da sessão, ele está tendo uma fala onde eu percebo o comportamento projetivo dele. Então, eu tenho que, com isso que se apresentou aqui, neste momento, aqui e agora, mostrar para ele como isso está acontecendo, para que ele comece a perceber. Como eu vou fazer isso? Dizendo não, fazendo perguntas, fazendo intervenções, sejam intervenções de fala, sejam intervenções com técnicas, sejam intervenções com experimentos que leve ao meu cliente se perceber, tá? Então, o trabalho aqui é que o próprio cliente se perceba, que ele veja aquilo que é estranho, né? Que ele perceba a forma com que ele funciona. Ok até aqui, gente? Ok, professora. Tá. Bom, segundo passo, o contrato clínico, tá? Então, nós vamos verificar aqui como é que funciona esse trabalho com o nosso cliente dentro da clínica gestáltica. A pontuação estabelecida pelo clínico relativamente ao momento em que ele mesmo é surpreendido pela repetição de um inesperado no aqui e agora da sessão é a pedra fundamental de todo e qualquer processo de intervenção gestáltica nos ajustamentos neuróticos. Essa pontuação pode acontecer em qualquer momento da primeira sessão ou depois de transcorridas muitas sessões. O importante é que o clínico se deixe afetar por tal inesperado no momento em que ele estiver se repetindo, porquanto ele é o objeto específico a partir do qual poderá propor ao consulente um contrato terapêutico. No caso da clínica dos ajustamentos neuróticos, não interessa ao clínico dar conta dos assuntos ou problemas formulados pelo consulente em termos de queixa, ou ainda que no início, antes do estabelecido do contrato, o consulente possa esperar soluções para os problemas corriqueiros que esteja a formular. Mas tão logo o consulente estabeleça na sessão um ajustamento de evitação ou de criação em que ele próprio se surpreenda, o clínico tem a ocasião ética de esclarecer, enfim, que é o objeto da clínica gestáltica dos ajustamentos neuróticos, precisamente a pontuação das formas de evitação ou de criação, nas quais, por obra do próprio consulente, o clínico foi envolvido. Evidentemente, o clínico vai se servir dos próprios elementos discursivos e comportamentais fornecidos pelo consulente para pontuar a eventual manifestação de uma forma de evitação. Então, eu preciso deixar claro ao meu cliente que o meu trabalho é esclarecer,
é fazê-lo perceber como ele funciona. Mas o que ele vai fazer com isso é responsabilidade dele. Então, eu estou dizendo para o meu cliente que não sou eu que vou mudá-lo. Eu estou dizendo ao meu cliente que eu vou abrir a consciência dele, que eu vou possibilitar vê-lo aquilo que ele evita, aquilo que ele não quer ver ou aquilo que ele não dá conta. Mas, a partir do momento que ele percebe, que ele veja, a responsabilidade do que ele vai fazer não é minha. Tá? Ainda assim, deixará claro que a questão clínica pela qual o consulente pagará não diz respeito às representações objetivas produzidas por este. Diz respeito, sim, à manifestação de algo espontâneo, surpreendente, que foge ao controle das representações deliberadas estabelecidas, seja pelo clínico, seja pelo consulente. Mais do que isso, o clínico esforçar-se-á para mostrar que tais formas não existem em um lugar prévio ou iminente, como se fossem conteúdos a serem descobertos ou buscados. Ao contrário, ao clínico cabe esclarecer que o objeto da terapia gestáltica apareça a ele como um ajustamento neurótico, como uma formação reativa ou como uma retomada da criatividade. É uma ocorrência atual, imanente ao aqui e agora da sessão, o que não significa que não inclua vivências passadas ou expectativas futuras. Afinal, o aqui e agora é para o clínico um campo de presença, e os horizontes de futuro e de passado são, desse campo, dimensões coparticipantes. Rigorosamente falando, o aqui e agora é a maneira pela qual se dá o contato entre nossos horizontes de passado e futuro. É a própria realização deste contato que não é senão uma síntese de passagem apoiada em um dado material atual. Então, o que ela quer dizer aqui? Que este aqui e agora, ele está cheio de coisas, né? Do passado, de situações inacabadas que ele não fechou, que ele não deu conta e que continuam se apresentando aqui e agora, neste exato momento da vida dele. E neste exato momento que ele me conta sobre isso na sessão, ele sente as mesmas sensações que ele sentia lá atrás, quando ele vivenciou essa situação a primeira vez. E que continua a se repetir porque ainda não foi feito um fechamento. Ou ele está sentindo, né, a ansiedade por esse futuro que ainda não chegou. Então, aqui e agora eu tenho que fazê-lo perceber o que acontece com ele neste exato momento. A sessão terapêutica é esse dado, uma oportunidade para o consulente se apropriar do modo como ele vive essa passagem entre o passado imutável e novas possibilidades futuras. E o objeto da experiência clínica, a própria vivência atual da inibição ou da realização daquela passagem, daquele fluxo de contato temporal na atualidade da sessão. A noção de aqui e agora como campo de presença fundamenta, ademais, uma leitura gestáltica do que seja o tempo da sessão. Do ponto de vista da experiência de contato, o tempo da sessão não diz respeito ao relógio, ao cronômetro, mas à configuração de uma síntese de passagem, por cujo meio se revele uma gestalt. Seja esta uma forma habitual de inibição dos próprios excitamentos, uma forma reativa desencadeada pela inibição reprimida ou uma criação inédita a partir de um fundo de angústia. Tá? Então, esse exato momento da sessão vai se apresentar como algo de inibição dos seus próprios excitamentos, ou seja, como o seu modo de evitar o contato, né? A forma que a pessoa evita de lidar. Então, ela vai se apresentar aqui dessas situações que ele mesmo bloqueia,
ou uma criação inédita, ou seja, de algo que está acontecendo inédito por um fundo de uma angústia que ele vem vivenciando. Então, o tempo de uma sessão é, portanto, o tempo da revelação de uma gestalt, em que há manifestação de uma inibição reprimida ou a superação dela. Tal pode levar segundos, como pode não acontecer por meses a fios. Isso não significa que o clínico tenha de abandonar o relógio. A forma de trabalho de Piels, neste particular, ajuda-nos a elaborar uma compreensão sobre a forma de utilização do tempo cronológico em benefício da manifestação do tempo do contato. Em seus trabalhos de demonstração, o Piels trabalhava com os workshops, ele trabalhava em grupos, os quais, mas não eram que terapias individuais em contextos de grupos. Piels não cronometrava os atendimentos. Quando muito, atinha-se a um limite máximo, que variava de grupo para grupo e que variava de grupo e também em função do número de participantes em cada grupo. Mas tão logo uma forma de ajustamento evitativo fosse flagrada e dela o participante se apercebesse, ou um ajustamento criador fosse estabelecido para surpresa do próprio consulente, o atendimento era encerrado. Então, na forma do Piels, ele não tinha o que a gente tem hoje na nossa clínica, o tempo, de 50 minutos, tá? Então, na época dele, ele tinha um trabalho que era mais ligado a esse tempo do cliente perceber o modo de funcionamento dele, de perceber a sua gestalt, que às vezes podia ocorrer rapidamente ou às vezes poderia demorar bastante dentro da sessão, tá? Então, ele não tinha muito rígido, tá, essa questão de relógio, mas nós, dentro da psicologia atual, a gente se utiliza 50 minutos de sessão, tá? Pois bem, a razão pela qual é frequente os clínicos contratarem com seus consulentes sessões que tenham um teto cronológico máximo, o qual pode ser muito variado. Mas o estabelecimento desse teto não implica que ele deva ser cumprido, implica surgimento de um inesperado, a configuração de um ajustamento evitativo, de uma formação reativa ou de uma criação a partir de um estado de angústia. Qualquer um dos dois pode fazer essa pontuação, e quando ela estiver estabelecida, é hora de fechar a sessão, mesmo que o teto cronológico não tenha sido atingido. A continuidade da sessão não agregaria mais do que um falatório relevante, não raro devotado a solapsar as conquistas da sessão até aquele momento. Então, o que o Piels dizia é que se o cliente conseguisse, digamos, em 30 minutos alcançar, perceber uma forma de evitação que ele faz, dar continuidade àquilo, seria um falatório irrelevante. A pessoa só ia falar coisas para encher linguiça até da hora dela ir embora, mas não seria mais relevante para o processo dela naquele dia, porque o que ela tinha que alcançar naquele dia, o que ela tinha que perceber naquele dia, o que ela tinha para entrar em contato, ela conseguiu em 30 minutos. Então, é isso que a autora coloca aqui, tá? E dentro do contexto atual, como que a gente trabalha? Então, a gente tem muita flexibilidade, dentro do nosso processo, dentro da Gestalt. Mas a gente sabe, que se a gente encerrar a sessão, esse cliente vai ficar ali chateado, ele pagou por 50 minutos e a gente vai encerrar com meia hora. Mas se ele quiser encerrar em meia hora, se ele tiver essa percepção de que o que tinha para ele alcançar naquela sessão ele alcançou, isso tem que ser acolhido por nós, terapeutas, tá? Assim como, gente, dentro da Gestalt, se a gente precisar um pouco mais de tempo, a gente não vai interromper. Se eu entender que aquilo que o cliente está me contando é muito importante, em alguns momentos a gente não precisa ser muito rígido nos 50 minutos, se eu falo de uma clínica gestáltica, tá, gente? A gente pode, então,
para ele fechar aquele raciocínio, fechar aquela fala que está sendo bem delicada que ele está falando. Se eu estou no meu consultório particular, que eu conheço o próximo cliente, né, eu posso verificar isso, tá? Ou se eu não atendo um cliente atrás do outro, né, então a gente tem que ter muito esse cuidado também, para que o outro cliente não fique esperando. E nem que isso seja uma rotina, né? Isso a gente vai perceber no campo, naquela sessão que porventura tenha uma necessidade diferente. O mesmo vale para os atrasos, que devem ser religiosamente descontados do tempo contratado para cada sessão. Em rigor, um consulente nunca estará atrasado para a sessão. Ele simplesmente deliberou usar o tempo da sessão de outra forma, o que ainda assim surte um efeito no clínico. Ainda assim o faz aguardar. A recíproca entre mentes não é verdadeira. O retardo do clínico deve ser ressarcido, uma vez que durante o período em que ele estava atrasado, o clínico não se ocupava do consulente. Portanto, não é ético que o clínico considere os atrasos que ele próprio provocou terapêutico. A decisão de como ocupar o tempo da sessão é prerrogativa exclusiva do consulente, a menos que antes do fim da sessão o clínico possa pontuar no consulente a manifestação de um ajustamento de evitação, o qual vale lembrar que é o objeto da terapia. O fim da sessão, na dupla acepção do termo do fim, término e finalidade. Então, o que ela quer dizer aqui é que o tempo de sessão do cliente, se o horário dele é às 14 horas e ele chega às 14h15, já foi contado, porque desde as 14 horas eu, clínica, estava lá à disposição do meu cliente, e esse tempo é dele, né? Eu não estava me ocupando com outra coisa, com outro cliente, eu já estava à disposição. Agora, a decisão do meu cliente se atrasar, ele deliberou por atrasar, que pode ser entendido, né, dentro de uma leitura gestáltica, a própria forma de evitação do contato. E aí eu tenho que entender o que quer dizer esse atraso do meu cliente. O que quer dizer essa falta do meu cliente? Às vezes a gente trabalha um conteúdo tão forte para o meu cliente que na sessão seguinte ele não dá conta, ele falta. Ou então é algo tão forte para o meu cliente que ele se atrasa, tá? Então eu tenho que entender também o que isso significa. E para o PIOS, esse momento que o cliente, mesmo que ele se atrase, que ele está pagando, isso por si só já é terapêutico. Por mais que ele não esteja ali naquela sessão falando, ele não chegou, mas de alguma forma aquele horário está exercendo algum tipo de influência nesse meu cliente. E aí o que ela reforça também, se eu me atrasar, eu preciso repor, porque isso não é terapêutico para o meu cliente, né? Então, se eu, por algum motivo, me atraso 15 minutos na sessão do meu cliente, eu preciso repor esses 15 minutos, ou seja, vai até durar o tempo de sessão dele. Da mesma forma, o intervalo entre as sessões, assim como o tempo de tratamento, não são itens que possam ser, do ponto de vista do tempo vivido, acordados previamente. A necessidade das sessões, assim como a compreensão do momento da alta, da conquista da autonomia em relação ao clínico, são fenômenos de campo, sobre os quais o consulente deve deliberar. Exceção para o período de férias ou para a eventualidade de o clínico não se sentir mais disponível para acompanhar o consulente. Afora desses casos, cabe ao consulente, portanto, aumentar ou espaçar a distância entre as sessões, ou a decidir pelo fim do processo terapêutico, tá? Então, aqui na visão, né, na perspectiva gestáltica, é o cliente que se dá alta, é ele que vai sentir o momento de que ele precisa espaçar as suas sessões. Vai acontecer no campo, né? Ele vai chegar com esta demanda de que ele precisa espaçar, ok? Ele coloca também as exceções, né, dessa alta, tá? As exceções dessa alta
ou desse afastamento. O cliente, o clínico pode acordar férias com esse cliente, tá? E se por algum motivo esse clínico não quiser mais atender esse cliente, porque alguma coisa desse cliente está mexendo com ele, ou por outras questões de profissionais de horário, alguma outra coisa, nós podemos e devemos conversar isso com o nosso cliente para interrupção do processo, ok? Mas a alta, ela vem a partir dessa necessidade do meu cliente de se dar a alta. Outro aspecto de suma importância e que diz respeito ao contrato terapêutico é o valor que o consulente vai pagar por cada sessão. Se o objeto da sessão terapêutica é a manifestação de uma inibição reprimida via ajustamento neurótico ou formação reativa, ou o retorno da função de ego ao comando do processo de contato, e se esses acontecimentos têm antes relação com a configuração de um campo no qual o consulente é o principal protagonista, o pagamento não deve ser relacionado exclusivamente, em primeiro lugar, com os honorários do profissional, mas com a importância que o consulente dá ao seu próprio sintoma ou ao seu próprio ajustamento criador. Por outras palavras, o pagamento não deve valorar o clínico, mas o quanto de importância o consulente dará a isso, que ele ignorava de si, mas que na sessão veio à tona, precisamente, que ele é acometido de uma fisiologia secundária que interfere em sua regulação organísmica e social, mas ainda assim é capaz de ultrapassá-la. Por conseguinte, é muito importante que no fechamento no fechamento do contrato, o clínico vincule o objeto da experiência clínica, precisamente as formas de evitação que o consulente imputa a si, ou a revelação de uma capacidade criativa que o próprio consulente ignorava de si, e o valor que essas formas possam assumir na vida oficial desse mesmo consulente, né? Então, o que quer dizer isso? A importância de nós cobrarmos um valor justo pela sessão, e o valor justo dessa sessão não envolve só o meu trabalho, não envolve só a minha dedicação de estudos pela profissão, né, e quanto vale a minha sessão, mas também enquanto vale esta sessão para este meu cliente, né? Qual é o valor da dor que ele dá, né? Essa dor que ele sente é uma dor que realmente ele quer se livrar, ele tá muito forte realmente, porque se o sofrimento dele é real, ele vai pagar pelo valor da sessão, porque não é só o valor do meu trabalho, é o valor também que ele vai dar para este compromisso que ele vai assumir com ele mesmo, para então resolver aquilo que está inquietando, aquilo que está lhe roubando a sua saúde, tá? Então a gente precisa cobrar um preço justo. Não adianta a gente querer cobrar barato para ter cliente, porque a gente não valoriza aquilo que é barato, né? Então a gente precisa cobrar o que é justo, tá? Então, para isso, a gente tem os nossos honorários estabelecidos pelo nosso Conselho Federal de Psicologia, onde a gente deve estar, né, trabalhando vinculado ao que a nossa categoria estipula como sendo aí um valor de preço justo. Isso não quer dizer, gente, que a gente não possa negociar os valores da nossa sessão de acordo com a necessidade do nosso cliente. Não é isso, né? A gente não vai ser inflexível, tá? Mas a gente precisa entender que é importante esse valor para o nosso cliente. Até aqui, como é que tá? Tá dando para entender? Por mim, professora. Ok, tá bom.
Isso posto, abre-se para nós a possibilidade de comentar algo sobre o famoso vínculo terapêutico. Em rigor, este não é mais do que o encantamento do consulente por suas próprias gestaltens, por seus próprios modos de interrupção do processo de contato, e mais ainda por suas próprias repetições disponíveis e inibidas, que são os excitamentos que constituem a função IT. Engana-se aquele que pensa que o retorno do consulente à sessão tem relação com o suposto saber atribuído ao clínico. O consulente sabe que o clinicante interessante pelo qual ele vai pagar vem dele mesmo, embora frequentemente formule o contrário numa tentativa de manipulação neurótica. Nesse sentido, o consulente não faz vínculo com o clínico, ele faz vínculo consigo, com isso que é outro para si. Acontece que esse outro só pode surgir numa relação de campo, onde as defesas do consulente contra isso que ele mesmo deseja sejam desafiadas. E é aí que entra o clínico. Evidentemente, para que o consulente possa se apropriar dos próprios ajustamentos neuróticos ou de sua capacidade de recriação, ele necessita contar com a disponibilidade do clínico, ele necessita contar com a capacidade do clínico para se deixar arrebatar, descentrar. O clínico, em algum sentido, precisa abrir mão de suas próprias teorias, curiosidades, vaidades, enfim, personalidades, em proveito das formulações criativas e autônomas desempenhadas pelo consulente. E é por esse desprendimento que o clínico cobra. Do ponto de vista do clínico, o valor da sessão, em verdade, paga o quanto o profissional deixa o consulente trabalhar. Gestalt terapeutas que têm dificuldade para valorar e cobrar o seu próprio trabalho, seja para mais ou para menos, não apenas depreciam ou supervalorizam seu ofício, eles também conspiram contra a orientação ética do tratamento. Afinal, se o pagamento remunera o quanto de autonomia os clínicos asseguram aos seus consulentes, a falta de cobrança ou a cobrança menor, ou em alguns casos a maior, demarcam a resistência desses clínicos em favorecer a alforria de seus acompanhados. Ou seja, ainda a falta de cobrança ou a cobrança frequente a menor demarcam o apego dos clínicos ao lugar de poder a quem foram conduzidos pelo apelo dos consulentes. Nesse sentido, é preciso ressaltar que os clínicos não são representantes oficiais dos consulentes, não são prestadores de serviços, não foram investidos no lugar de gestalterapeuta pela força dos contratos civis, dos preceitos morais ou dos códigos de defesa do consumidor. Por conseguinte, não podem cobrar por isso, não podem cobrar em nome dos contratos estabelecidos no campo da função personalidade. É fato que os gestalterapeutas dão recibos, declaram seus rendimentos ao fisco, prestam informações não sigilosas para sua categoria profissional ou para as autoridades civis de sua comunidade. Entretanto, essas delegações não são ofício do clínico, mas de um profissional, de uma personalidade a qual o clínico se identifica e qual precisa se identificar para poder atuar efetivamente, atuar numa determinada comunidade objetiva. Mas não é algo em que o clínico deva operar quando efetivamente se ocupa do consulente. Dar recibos, preencher formulários, prontuários, não é prática clínica, é exercício de uma personalidade, de uma função personalidade, a qual não é objeto da visada ética da clínica gestáltica dos ajustamentos neuróticos. A ética dessa clínica diz respeito ao que se mostra como estranho, como outro. Diz respeito àquilo que está fora do alcance do clínico. Consequentemente, o clínico não tem nada a fazer por esse estranho, tampouco a cobrar. Ele só pode cobrar por sua diligência em não atender aos apelos desse estranho, depois de ter ouvido, e não obstante a continuar a ouvi-lo. Da mesma forma, o consulente não é um cliente que paga por um serviço, menos ainda um paciente assujeitado a um saber médico, psicológico, jurídico, filosófico. O consulente é quem consulta,
consulta a si mesmo em um campo onde o interlocutor, assim denominado clínico, permite àquele a perceber-se, tomar posse de seu próprio fluxo de awareness ou do modo como o interrompe, até que ele saia da condição de consulente e seja para si mesmo um clínico, um desviante, ou para introduzirmos o neologismo, um clinicante. Né? Então, o que os autores colocam aqui e por que eles usam esse nome consulente em detrimento de cliente, em detrimento de paciente, é justamente porque o cliente ele consulta a si mesmo. Né? Então, o cliente é a peça fundamental no processo e o sucesso da psicoterapia vem pelo comprometimento dessa pessoa com o seu processo. E entende-se que a pessoa vai se comprometer por aquilo que ela dá valor. Né? Então, se a gente cobra muito barato, ela não vai valorizar esse trabalho, ela não vai dar valor a isso que ela mesma quer trabalhar. Tá? Então, é isso que os autores tentam colocar nessa parte e da importância, né, de trabalharmos com ética nesse sentido de cobrar um valor justo por esse trabalho, porque isso também vai ajudar no próprio processo do nosso cliente, ok? Bom, gente, hoje a gente vai, então, ficar até aqui. Na semana que vem, a gente dá continuidade, falando da diagnose e da intervenção clínica, uma experiência de campo. À noite eu posto para vocês o trabalho de vocês e se porventura vocês forem tendo alguma dúvida sobre o trabalho, vocês também podem estar me passando no WhatsApp alguma pergunta ou no e-mail, tá? E o trabalho é para vocês me encaminharem pelo e-mail, ok? Alguma pergunta sobre aqui o trabalho, sobre a nossa discussão aqui do artigo? Professora, Oi? professora, agora que eu vi que tem trabalho, né, que a senhora passou, aí eu queria, é em grupo, até quantas pessoas? Isso. Pode ser individual ou em grupo no máximo de 7, de 6 a 7, no máximo. Ah, sim, tá bom, obrigada, professora. Bom? E aí, como eu tô pensando em fazer individual, né, mas caso a gente possa fazer, né, a gente... Ai, meu Deus, caiu. Deixa eu enviar pro seu e-mail, né? Eu não tenho o seu número. Vou colocar aqui no grupo, tá? Meu e-mail é Juliana. Deixa eu postar aqui. Juliana Antônio Cardoso. Não é para mandar no WhatsApp, tá? É para mandar no e-mail. Vou colocar aqui meu WhatsApp caso vocês tenham perguntas, mas não mande nada por WhatsApp, que eu não recebo trabalho no WhatsApp, é mandar no e-mail. Tá bom, gente?